E aí, meu pequeno tirano, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que, se você não se revoltar, você já morreu por dentro. Então já senta aí, já compartilha, curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente poder crescer e vamos lá. O assunto que eu tenho para tratar com vocês hoje, como eu já falei, é extremamente polêmico. É o motivo de você não poder ter um bom carro nesse país. Eu quero te mostrar com dados reais o que acontece. Por que existe um verdadeiro sistema programado para você não andar num carrinho legal e só sobrar basicamente aqueles carros sem segurança, com acabamento ruim, né, sem o motorzinho que pode te jogar para trás quando você quer dar aquela acelerada. Enfim, é um tema que me revolta bastante e espero que revolte você também. Vamos lá? Estou gravando a tela aqui para mostrar para vocês, e aqui eu trouxe alguns dados de comparação. Vejam quão é revoltante o negócio. Olhem só, eu trouxe aqui de um sujeito que adora a GM. Olha só, eu tenho aqui três notas de produtos diferentes da GM, em três épocas também diferentes, e o último deles você vai ficar surpreso, que é um negócio absurdo. Vamos lá, olha só, o primeiro que eu quero te mostrar aqui é uma GM S10 LTZ turbo diesel 4x4, cabine dupla com 200 cavalos de potência, automática, tirada no ano de 2022. Na nota fiscal do veículo, tá a nota fiscal aqui com os dados ocultados, né, do proprietário, eu tenho aqui o valor dela a 221.530. Desse valor, existe uma carga tributária que é quase uma sacanagem que é feita com, né, com toda a cadeia de venda do nosso país, que se chama substituição tributária, que é uma sacada do governo. Ele fala assim: ah, eu não quero esperar a loja vender isso para o consumidor final, não. Eu quero cobrar de você antes, bem antes. Então ele vai lá e quando a loja compra da fábrica, ele faz a loja pagar o imposto adiantado que você pagaria na compra, que se chama substituição tributária, por isso o nome, tá? É uma doideira, tá? Então, assim, eu estou simplificando muito porque é uma maluquice, mas vamos lá. Aqui na nota fiscal descreve que nós tínhamos aqui nessa época R$ 8.715 de imposto incorporado de ST, os federais 65.572 e os estaduais 26.583. Então, você pagou, esse sujeito pagou, você paga quando você vai comprar o seu carro, a bagatela de R$ 100.872 de imposto num valor faturado de 221.530. Ou seja, 45,5% desse carro é imposto. E acaba por aí? Claro que não. Eu vou passar, depois eu vou voltar aqui em cima para mostrar uma informação interessante para vocês. O IPVA para Minas Gerais, que é de onde essa nota foi faturada, né? Minas Gerais tem uma alíquota de IPVA de 4%. Ou seja, além de pagar essa cacetada de imposto, né? Ou seja, eu paguei só 120 mil do carro. 100 mil foi imposto. Eu ainda pago 4% em cima do valor faturado do carro. Que aí vai dar por volta de 9.400, que eu considerei o valor da tabela. Ok? E o seguro? O seguro mais 3%, lembrando que o seguro tem mais imposto aqui. Ou seja, aqui eu estou falando, gente, de imposto em cima de imposto. Sempre imposto em cima de imposto. Ou seja, é uma doideira. E aí eu tenho mais o seguro, né? Que é por volta de 3% do valor do carro, então por volta de 7.050. Total para sair da loja. Quanto é que esse cara gastou para sair com esse carro da loja? R$ 16.450. E aí eu tenho investimento total no veículo, né? Para ele poder pagar o veículo, mais de PVA, mais o seguro e sair para da loja, 237.980. Tá bom para vocês? Numa S10, ok? Considerando que o salário lá em 2022, que é quando esse carro, lá em 2021, né, que é quando esse carro foi faturado, e aí eu até não mudei aqui, ó, lá em 2021, mudamos aqui agora para ficar certinho. Aí, eu tô falando de R$ 1.100 de salário mínimo, ou seja, o brasileiro teria que parar, se ele não tivesse que gastar com absolutamente mais nada, ele teria que pagar 216 meses de salário mínimo, obviamente. Não estou considerando aqui inflação, não estou considerando aqui custo de financiamento, né? Tem um outro sujeito aqui que
Assim, você paga basicamente um carro para o governo, leva um carro para você e você deixa um ou 2 carros para o banco. É mais ou menos isso que nós temos aqui no mercado. Então olhem só, nós teríamos que trabalhar 216 meses para poder pagar esse valor total do investimento para comprar esse carro lá em 2021. E só os impostos, né, só os impostos, olha só, 216 meses, que dão 18 anos, e só os impostos, 8 anos para você pagar ao governo. Revoltante, né? Esse é o motivo de você não conseguir andar num carro bacana hoje. Dá uma olhada no quanto custaria uma S10, cabine dupla, um carro legal, um carro que eu acho que todo brasileiro que, né, gosta um pouquinho de carro quer ter, um carro confortável, um carro com bom motor, enfim, é um carro interessante, né? 8 anos para pagar o governo e 10 para você. Beleza? Bom, descendo, quero mostrar um outro carro para vocês. Dessa vez um carro faturado lá em 2018, também da GM, que é um Cruze LTZ Sport 6, que é aquele carro, é aquele Cruze que não é o sedã, né? Nesse caso é um Cruze que ele é hatch, é um carro gostoso, um carro bem acabado, também um carro seguro, tem um motorzinho bacana. Olhem só, depois eu quero voltar lá em cima também para mostrar uma informação que eu pulei aqui, tá? Em todos eles. O valor desse veículo faturado foi de R$ 107.000, meus amigos. ST, 4.200, impostos federais, 41.800 e os estaduais 12.840. Total, R$ 58.924 de impostos. Pasmem, é 55,1% do valor do carro. O valor do veículo é só 48.075, ok? Olha o IPVA. Considerando o valor de tabela, o IPVA 4%, 4.680, o seguro 3.510 e o total para sair da loja 8.190. O investimento total para você poder sair andando com o carro 115.190, com o valor do salário mínimo em 2018 a R$ 954, nós brasileiros teríamos que pagar, sem gastar com mais nada, 121 meses para poder sair com esse carro, sendo 10 anos no total, e desses 10 anos, 6 para o governo. Você trabalha mais para o governo, para pagar o governo, que para você mesmo, nesse caso aqui. Absurdo, não é? E agora eu tenho algo aqui que vai deixar você arrepiado, literalmente. Vamos para um carro importado, um carro premium, um carro com motorzão top. Esse sim, aquele carro para você fundar o pé quando você estiver estressado, precisar ficar zen, escutar aquela orquestra sinfônica, segurar, né, no volante enquanto seu corpo é jogado para trás. Eu estou falando de um Camaro 2024 com motor de 480 cavalos, um ronco absurdo, lindo, maravilhoso. Quem nunca sonhou ter um V8 americano para colocar na sua garagem, né? Pois é, e se eu disser para vocês que vocês poderiam ter? A gente poderia ter acesso a esse tipo de carro. Dá uma olhada na loucura que é isso aqui. Olha só, o valor faturado desse veículo foi de R$ 554.000. A ST, 21.700. Os impostos federais, R$ 316.000. Os estaduais, 66.480. O total de impostos nesse carro, gente, não tem base. R$ 404.000 de impostos. Ah, Fernando, mas ele é importado. R$ 404.000. Ou seja, 73% do carro é imposto. Ok? Ele vem importado lá da gringa. Ah, aliás, o Cruze com a S10 também são, viu? Eles vêm da Argentina. A S10 não vende no mercado americano, o Cruze vende no mercado americano e o Camaro vem nos Estados Unidos. Beleza? E aí, eu quero chamar a atenção para vocês para um campinho que eu ignorei aqui. Nos outros dois eu vou subir lá para mostrar para vocês. Gente, olha quanto era a cotação do dólar na época que esse carro foi faturado. 4,93. Sabe quanto esse carro custou, de fato? R$ 149.700. Isso é o preço de uma Tracker, de um, sei lá, Nivus, um T-Cross. Daqui a pouco, se Deus não tiver dó, o Quid vai estar custando isso.
né? R$ 149 mil, ou seja, US$ 30 mil custava esse carro no mercado americano, tá? De IPVA dele, a bagatela de 22.200. Existe até uma competição para verificar qual que é o IPVA mais caro do país, né? IPVA virou sinônimo, pagar o IPVA virou sinônimo de luxo, de requinte. Pelo amor de Deus, vamos comparar. O seguro, 16 pila. Total para você sair da loja com esse brinquedinho, 38.850. Investimento total, 592.850. Num salário de referência aqui em 2024, né? Vamos pôr aqui 2024, eu errei também. Opa, salário 2024. Essa é aquelas partes que, se o vídeo ficar muito longo, a gente sai cortando, né? Vamos lá. 1.412, ou seja, 420 meses de salário. 35 anos. E dos 35 anos, 25 anos para você pagar o governo para ter esse país maravilhoso, com saúde, educação, sem corrupção, não tem escândalo de dinheiro na cueca, não tem escândalo de gente colocando dinheiro no bolso no INSS, né? Não tem nenhum escândalo de desvio, dinheiro desviado, enfim, para isso, né? Então, olha só. Ô, gente, é revoltante, tá? Não, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho revoltante. Vamos lá. US$ 30 mil para você ter esse carro no mercado americano, e no Brasil ele custaria só R$ 149 mil, ok? Se não tivesse essa doideira de imposto, beleza? Olha aqui o valor do Cruze. Quanto que o Cruze custaria em dólar? 3,85 dólares da época. Nós temos aqui um custo de US$ 12.400 ou R$ 48 mil, que é o custo para você ter o Cruze. Por quê? Porque você pagou 58 mil de imposto. De cima, S10. Olha só que coisa. Dólar da época de 5,47, o preço em dólar 22 mil ou 120 mil para você ter uma S10, se não fosse essa doideira de imposto. Olha só. Acho que o imposto é necessário se a gente tivesse uma estrutura no país, né? Mas, cara, 45%, 55%, 73% é chamar você, eu e todos nós que ficamos brigando com direita, com esquerda, de otário. Porque basicamente nada desse valor retorna para gente. Se você quer segurança, você tem que pagar pela segurança extra. Se você quer ter uma educação de qualidade, você vai ter que pagar numa escola de qualidade. Se você quiser ter um atendimento digno quando você fica doente, você precisa pagar um plano de saúde. Se você compra um negócio desse aqui e coloca nas estradas, o risco de você ter suspensão, pneu, tudo arregaçado e estragado é muito grande. Fora o IPVA que você paga sobre o valor total do veículo já inflado com o imposto, que é uma sacanagem sem tamanho, para não dizer o mínimo. Se você não se revolta com isso, é porque você já morreu por dentro. Eu estou revoltado. Aí eu não vou parar por aqui não, tá? Eu vou fazer um outro comparativo aqui para você entender. Vamos lá. Por que eu vou falar do mercado americano? Porque eu acho que todo mundo sonha com que os caras vivem lá. Pelo menos até onde eu sei, é o país aonde mais o brasileiro quer ir. Eu gostaria muito de morar lá, de ficar lá, de ter acesso ao que os caras têm. Então, é ele que eu vou pegar por referência aqui, né? Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu trouxe para vocês, fui lá no chat GPT, dei o contexto do prompt lá, e ele me trouxe aqui um carro que seria comparativo com a S10 que é vendida no Brasil, porque a S10 não vende lá, né? Seria a Colorado americana. Ó, esse carrinho feio aqui, ó, coisinho. Tá vendo? Carrinho? Ali. Então, olha só. O valor, US$ 34 mil, que é essa Colorado que seria compatível com a brasileira, né? Os impostos que eles pagam, US$ 2.000. As taxas, 800. O custo do seguro, 1.788. Total, para você sair com esse carro da concessionária, US$ 36.997. Eu fiz uma pesquisa, e aí tem uma ressalva aqui embaixo, ó, que diz o seguinte: desde 2009, a taxa básica de salário, né, que por hora, que lá eles computam o salário por hora, né? Ela é federal e ela não oscila desde 2009. Então, de 2009 até a data de hoje, ela permanece basicamente a mesma referência. Óbvio, nos Estados Unidos, cada estado é livre para colocar o seu piso salarial.
ok? Então, é o que explica ali embaixo, tem estados que se paga no mínimo o dobro, e aí lá vai se considerar maior, né, que no caso é estadual. Mas vamos pegar o federal de base, ou seja, é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, aqui eu estou falando de US$ 1.160 por mês, eles recebem um dólar, né? Por isso que eu não posso fazer a conversão nesse caso, que é o salário do país, assim como aqui no caso do Brasil, eu comparei no salário vigente do brasileiro. Olha só, enquanto o brasileiro gastaria 216 meses para poder pagar a sua S10 com o salário mínimo, o americano gastaria 32 meses, 31,9 meses, ou seja, 32 meses para poder pagar o mesmo carro, basicamente. Sendo que o governo, ele gastaria 1,8 meses para pagar as taxas do governo, e aqui você gastaria para pagar só o governo 8 anos. 8 anos. É, é isso. Não dá um burro na televisão, não, tá? Calma, calma. Porque a maneira de mudar é a gente se manifestar como eu estou me manifestando aqui com vocês. Vamos lá. Descendo. O Cruze. Vamos entender o Cruze. Pra gente ter um Cruze, aí ele pegou aqui o Cruze Sedan, mas eu vi que as diferenças não são muitas, tá? São 300, $400 que varia entre uma versão e outra, então não é muito. Aqui o modelo compatível com a versão ITZ vendida no Brasil é esse aqui que ele considerou o sedã. Então vamos lá, 21.795, ok? Dólares. Impostos que ele vai pagar 1.307. As taxas de documentação R$ 700, $700. O custo anual do seguro, $1.500. Ele vai fazer um investimento total de R$ 23.800 para colocar um Cruze desse na garagem naquela época, lá em 2018. 7,25, que é o mesmo raciocínio do anterior. Ele gastaria aí 20,5, 20 meses de trabalho para pagar tudo. E o governo, ele gastaria um mês para pagar o governo. Em comparação com o Brasil, o brasileiro gastaria 10 anos para pagar o carro todo, o governo. E desses 10 anos, 6 para pagar o governo. Para colocar um Cruze na garagem. Vamos ver o mais revoltante de todos? Vamos lá. Para você se revoltar ainda mais, ele vai ficar no vídeo que eu falei para você se revoltar ainda mais olhando de fora, que fez um barulho ali no portal, mas vamos lá. Voltando aqui. Gente, $48.800 custa esse carro em 2024 nos Estados Unidos. Lembrando que, olha só, aqui na nossa estimativa, o valor do carro foi menor, né? $30.000, mas tem um porém aqui, olha só. Quando a GM manda o veículo dos Estados Unidos para o Brasil, ela está transferindo de uma unidade para outra, ok? Nesse caso aqui, ele pegou o valor de venda da concessionária. Então é óbvio que vai ser maior, ok? Então lá, $48.995 para mim comprar um Camaro lá nos Estados Unidos, para ter essa experiência. Impostos, 2.933, taxas iniciais, 950, o seguro, 1.550. 1.550. Vocês viram que o seguro não tem muita oscilação de um veículo para o outro? Total, 52.778,70. No mesmo raciocínio, um americano, de chorar, o americano levaria aproximadamente 45 meses, vamos arredondar para cima, 46 meses para poder pagar o carro. 2 meses para pagar o governo. E no Brasil? No Brasil, nós, queridos brasileiros, pequenos tiranos, às vezes chamados de uma raça muito popular de cachorro, gastaríamos 35 anos para pagar o carro. E dos 35, 25 para pagar o governo. É o amor. Olha só, entra amor, entra ódio e a coisa não muda, né? Muito pelo contrário, as notícias que nós temos é de que vai piorar. Resta saber, só para saber, né? Só para trazer à tona aqui de novo. Uma das esperanças que nós tínhamos lá atrás é que houvesse uma reforma tributária que baixasse o peso da carga tributária para o coitado do brasileiro, né? Para que a economia possa desenvolver, a gente possa ganhar um pouco mais, viver um pouco mais de qualidade de vida, mas não. A nova reforma tributária que fizeram vai deixar a coisa ainda mais cara. Uma loucura. Não tem esperança
se a gente não for colocar a boca no trambolho. Pelo amor de Deus, vamos mexer o doce para nós andar de carro bom, né? Bom, e eu trouxe aqui a imagem dos carrinhos, né? Olha isso, olha, 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 olha. Olha, gente, é pedir demais? Sério, eu nem falei de Ferrari ainda, de Porsche. É, vamos lá, vamos descer aqui para a gente poder fazer uma base de comparação sobre um veículo que é vendido aqui e lá hoje. Então vamos pegar aí um queridinho do mercado, um Jeep Compass, na versão Black Hawk Hurricane 2025. Vendido aqui e vendido lá na gringa. Vamos entender aqui, eu pedi para o GPT fazer aqui a mesma analogia, né? Então vamos lá. Análise de uma versão top linha aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A categoria está aí o nome das versões no Brasil e nos Estados Unidos. O preço do veículo no Brasil, 296.490. E nos Estados Unidos, 35,5 mil. Quanto custa o Camaro mesmo? 48 mil. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que a diferença não é grande, porque o americano não é tapado. O americano, ele fala, sabe, eles não brincam com o americano, porque por que que a gente aguenta quieto? Vamos lá. Fazendo aí a multiplicação para a taxa atual do dólar comercial hoje, referência que é 5,40, a gente pagaria aí R$ 191.700 no Brasil, né? Convertendo o valor direto, US$ 35.500. Imposto na compra no Brasil, 133.420, ou seja, 45% do valor de impostos. Para você viver essa maravilha que a gente vive, né? E lá nos States, 2.670 doletas, ou 14.418, né, de taxa aqui. Custo total da aquisição no Brasil, 296.490. Nos States, 38.170. 206 mil convertendo em valores diretos. No Brasil, você ainda tem que pagar o IPVA. O IPVA. 11.859 em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Braço pro Zé. US$ 400 nos Estados Unidos. O seguro anual, 7.500. E lá, 1.400. Fazendo a conversão vai dar... Mas, Fernando, se eu converter vai dar um valor igual. É. Mas lembra, lá eles recebem em dólar. E aqui você recebe em real. Mas vamos lá. O custo no primeiro ano, 315.849, fora a depreciação desse negócio que é gigantesca aqui. E lá, 39.970. E o salário de referência 2025 aqui no nosso Brasilzão, R$ 1.514. É a projeção, ele até colocou projeção, R$ 1.514. E lá, US$ 1.160. Só a conversão já dá 6 pau lá, né? E lembrando, mais uma vez, como ele colocou ali, vale a legislação piso mínimo do Estado, que chega a ser o dobro do que está aqui no valor federal, né? Então, para o nosso querido brasileiro, né, é nós, né? Paga mais, nós leva mais tempo, nós estamos juntos, nós é do amor, nós é do ódio, nós estamos aí. 195 meses para comprar um Jeep Compass. E o americano? 33 meses. É, é revoltante, né? É revoltante. Se você não se revolta, gente, vamos revoltar. Pelo amor de Deus, eu quero andar num carro bom. Me ajuda aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, que quem sabe eu não consigo, né? Vai que eu consigo converter isso para o inglês para mostrar para o americano a doideira que nós vivemos aqui e recebo em dólar também, não é não? Então, já curte, compartilha o vídeo. Até o nosso próximo episódio. Até mais.